Olá, pessoal! Eu estou muito feliz por estar aqui no Pode Movimentar, que é um podcast da Associação MEM, Movimento Empreender Mulher. Eu sou Carol Mendes, atualmente estou como presidente da associação e hoje estou recebendo aqui 3 mulheres empreendedoras empoderadas da área de educação. E aí eu queria que a Gina começasse se apresentando aqui para a gente hoje. Boa noite, obrigada, Carol, pela oportunidade. Eu sou Gina Carneiro, sou franqueada do Supera Ginástica para o Cérebro e também da Faculdade Sensupeg. Represento aí 2 marcas de educação. Maravilha. E Elaine, me conta aí como é que você empreende hoje na educação? Então, eu me chamo Elaine Souza. Há mais ou menos uns 9 anos eu abri uma consultoria em gestão de pessoas. E exatamente esse ano eu passei por um reposicionamento de marca e nasceu aí um projeto, um sonho que é a Expertise e Psicologia, que é uma empresa minha com meu esposo que é psicólogo. Então abrimos aí um leque de oportunidades e eu estou muito feliz porque a gente está vivendo agora um novo momento de um sonho que era meu e agora é meu e do meu esposo. Que maravilha. E Michele, nos conte aí sobre a sua empresa. Tudo bem, obrigada primeiramente pelo convite, né? É um prazer estar aqui. E eu sou Michele Coelho, eu sou atualmente gestora do More Up Language Institute, é um instituto de idiomas, né? A gente congrega inglês, francês, espanhol e libras. Estamos aí com uma prospecção de muitos outros cursos aí. Funcionamos aqui no Pátio Jardins e estamos aqui. Muito Convido bem. todo mundo para vir estudar, que o inglês hoje é extremamente importante, né? Para a vida. Com certeza. E Elaine, me conta aí como é a tua história de empreendedorismo dentro da área da educação. Me conta aí como é que tá as tuas expectativas hoje. Então, eu quando comecei lá em 2015, eu vi uma oportunidade de negócios da parte de formação das empresas. A gente passou por algumas crises nas empresas e eu vi a carência de formação dos colaboradores. Eu vi ali uma oportunidade, eu estava no RH de uma multinacional, era uma maranhense trabalhando com mais de 100 homens, e aí eu percebi que no RH eu desenvolvi alguns projetos que eu podia fazer dentro de uma consultoria. Alguém de Fortaleza falou assim, por que você não abre uma consultoria em São Luís? E era uma ideia assim maluca, eu não pensava em empreender, não pensava em criar nada. E de lá para cá eu comecei a palestrar, fazer formações em escolas, faculdades, municípios, mas era tudo assim muito... acontecia, uma escola tinha uma necessidade, aí chamava a professora Elaine Souza para fazer uma formação. E aí eu fui fazendo durante todos esses anos e surgiu esse desejo de formalizar a empresa depois que eu participei do MEM. Na coordenação, eu vi muitos projetos legais e falei, nossa, eu acho que chegou a hora do meu sonho sair ali do papel, sair do escondido e virar realmente um negócio. Então, acho que de tantas inspirações, de tantas mulheres, de eu ver que eu também podia, eu falei, não, eu acho que agora precisa de dar uma cara de negócio, de empresa. E aí surgiu a Expertise e fiquei muito feliz porque o meu esposo é o meu sócio, psicólogo, e aí eu caso a pedagoga com o psicólogo. E aí um leque de possibilidades e graças a Deus já tem convites para o interior, de municípios e assim, tudo focado em formação e desenvolvimento de habilidades de pessoas, que é a minha paixão, que é o meu carro-chefe, que é o que eu gosto, que é o que eu estudo e pesquiso e escrevo. E eu penso e eu acredito que qualquer lugar onde você esteja, que você tenha um time formado, você consegue fazer um bom trabalho. E algumas escolas, faculdades e negócios que percebem esse gap e conseguem encontrar na nossa empresa esse trabalho com um leque de possibilidades, eu acho que hoje quem entende de negócio, quem entende de pessoas, entende de tudo. Porque pessoas é que vai desenvolver qualquer negócio dentro da empresa. E eu estou muito feliz porque a gente está nesse reposicionamento e eu acredito que depois de 9 anos fazendo isso de forma informal, agora eu me sinto preparada. Eu acho que o MEI me encorajou muito a ver tantas histórias inspiradoras. Eu falei, poxa, eu também consigo esse projeto pequeno, era um embrião, assim, um bebezinho ali de colo pequeno, transformar isso em algo grandioso como é o nosso projeto hoje. Que bacana, Elaine. Bom saber, assim, desse teu novo momento, né? Que esse nosso encontro aqui também veio a partir de um momento tão especial na tua vida, né? E Gina, me conta um pouquinho sobre você, como é que o empreendedorismo dentro da área da educação surgiu na tua vida. Me conta aí um pouquinho sobre.
Bem, para mim foi depois da maternidade, né? Eu digo que eu sou empreendedora por causa dos filhos. Sim, Eu legal. percebi que eu precisava. Eu trabalhei em uma instituição bancária. Eu saía de casa, meu filho estava dormindo. Eu chegava, o filho também estava dormindo. Eu tinha que acordar para brincar com ele. E aí teve atraso de fala, teve várias situações. E aí eu pensei, fiquei grávida, né? A segunda gravidez super com risco. E a minha filha nasceu prematura. E logo assim, com pouco tempo eu saí, né, do trabalho. E aí eu fiquei pensando, o que é que eu vou fazer? E gerente, né, e todo mundo ligando, Gina, Pode Gina. faltar, não pode atrasar. Não, e eu abri um negócio que nem tinha, nem existia. Eu Sim. abri um escritório para cuidar, né, de pessoas, pessoas físicas, né, dar uma Aham. assessoria que hoje a gente tem como a XP, né? A empresa Sim, era uma assessoria de de investimentos, né? investimento e não tinha ainda. Paguei um ano, e aí meus filhos adoeceram lá no Metropolitan. Tinha um escritório todo lindo lá e eu não conseguia atender ninguém. Mas eu também fiquei com meu coração descansado, sabe? Aí eu fiquei pensando, né? A prioridade são eles. Os dois doentes passaram assim, foi uma trajetória bem desafiadora para mim. E aí veio, aí eu fui para São Paulo e eu pesquisando sobre franquias, tudo. E aí eu pensei, meu Deus do céu, vamos ver alguma coisa que não tem em São Luís. Aí eu pesquisando, pesquisando, não encontrei nada nessa feira. Mas quando eu cheguei em São Luís, procurando sistema para uma empresa que eu estava prestando serviço de curso de inglês. Ai, olha só, viu? Olha a Aí eu conexão, né? assisti, aí procurando sistemas de gestão de empresas, né, que eu sou administradora também. Aí encontrei ginástica para o cérebro, que era o fornecedor desse sistema. Aí eu fui pesquisar e eu liguei para o marido, meu sócio também. Amor, não tem São Luís. Aí ele é mesmo, eu disse, vou já marcar uma aula experimental, que era online. Eu disse, tá, eu Sim. fui pelo Skype, ainda era o antigo. Faz Antigo, ó, tempo. viu? Aí minha irmã, quando eu vi, eu disse, meu Deus, eu preciso disso. A mesma coisa, meus filhos precisam, minha mãe precisa, a minha sogra precisa, a gente precisa. E aí eu fui estudar, né, para ser uma franqueada, E né? se tornou um sonho coletivo familiar, né? Familiar. Então, assim, a minha necessidade empreendedora sempre foi pensando em ter tempo de qualidade com a minha família. Sim, Porque não adianta a gente ganhar o mundo e perder quem a gente mais ama. Então, é verdade. exatamente isso. Minha vocação foi todo voltado para isso. Eu servir, eu gosto muito de servir. Tanto é que eu digo que eu sou ponte de transformação através da educação. E Sim, eu falo, boto assim como meu lema, ia ser essa ponte, né? E aí eu precisei dos meus filhos de professor particular, aí eu fui ter um reforço escolar. Então, assim, foi tudo voltado para a necessidade deles. E aí eu vi que estava necessitando dentro do ambiente da nossa, né, nossa comunidade. E aí eu prestava esse serviço, mas pensando em servir também a minha casa. Então aí a Bacana. qualidade também já vai lá em cima, né? sim. Porque meus filhos são prioridade para mim. Ai, que Aí a maravilha. mesma coisa foi a faculdade. Aí eu fui ser aluna dessa faculdade, né? Aí me chamaram, Gina, me ajuda a formar essa turma. Eu, tá bom. Aí eu vou ganhar uma bolsa. Eu, opa, porque o que acontecia sempre? Não sei se vocês aconteceram com vocês. Vocês pagam a academia e não vão, né? Quantas pessoas pagam pós-graduação e não termina pós? Isso é verdade. Não é verdade? Eu disse, então, a questão não é o pagamento, a questão é o compromisso. Com o trabalho eu vou ter um compromisso maior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, você, essa pessoa que vai estar dando apoio para a consultora, e vou ganhar minha bolsa de estudo, que aí eu vou estudar com, né, com orgulho. Aí eu ganhei essa bolsa porque eu consegui clientes, Captar né, os para alunos, captar né? clientes. Sim. Então, foi assim, eu fiz 2 pós-graduação em neuropsicopedagogia clínica e neuropsicopedagogia institucional, com bolsa de estudo, porque eu ajudei a formar a turma. E aí me chamaram para trabalhar com a franquia, né? Ai, que E aí massa. Bacana. nós temos hoje um polo, né, em São Luís, nos municípios adjacentes também a gente faz esse apoio. Então, assim, foi essa a minha trajetória, mas pensando em quem, Os né, seus nos meninos, meus né? Teus filhos. filhos. Na família como um todo também, É, né? Ai, que maravilha, que história linda, né? Verdade. E aí eu isso. queria falar com a Michelle, né, para ela me contar como foi essa trajetória, como está sendo nessa Assim, trajetória de. e é interessante ouvi-las, né? Porque eu também sou professora já há muitos anos. E eu digo assim, nossa, eu sempre digo que na minha veia corre, no meu sangue, né, corre aquela veia empreendedora,
mas a veia professora ela é mais forte. Sim. E ter uma sala, eu sempre trabalhei em escola, né? Trabalhei em faculdade, trabalhando em faculdade aqui em São Luís há mais de 10 anos. Eu sempre lecionei. Sempre que eu era pequena, colocava as bonequinhas ali, né? E ficava assim, brincando de professora. Todo mundo disse assim, ai, Michele, mas tu gosta de ser professora? Gosto. Eu gosto do que eu faço. E o More Up, vocês falando de filhos, né? Eu sempre falo que eu tenho 2 filhos hoje. Eu tenho o More Up, que vai fazer 5 anos, Sim. e tenho o Joaquim, que é a minha força maior, que tem 6 anos. E o More Up surgiu, eu sempre falo, em uma madrugada, né? Em uma madrugada, disse, não, eu quero ter uma sala, eu quero ter um espaço. Como eu já saí, eu trabalho em uma faculdade e eu trabalho também no ensino público, não, eu sempre falo que o More Up, ele é um pouquinho da faculdade, ele é um pouquinho de escola, é um pouquinho de tudo, eu coloco as minhas forças ali. E surgiu nessa madrugada, eu sempre falo assim, Deus, tu vais me dar uma sala, um espaço, eu não tinha dinheiro para nada. Eu só chamei meu irmão é meu sócio, né, meu braço direito, eu sempre falo que a escola não é só de um, a escola é de todos, né, a escola é do Davi foi meu aluno na faculdade, hoje ele é nosso coordenador, é do Jefferson, nosso professor de francês, foi meu aluno da faculdade, Sansara, professora de Libras, foi minha aluna na faculdade, a Alisson, meu professor de inglês, foi meu aluno na faculdade, Maiara, ela é nossa gestora pedagógica, foi minha aluna na faculdade. Então, assim, você pega aqueles meninos de ouro ali, né? Então, vamos lá, eu sempre digo, a gente não vai deixar, a escola não pode cair. E aí foi surgindo, a gente sentou com uma proposta bem inovadora, eu sempre gostava, assim, desde a sala de aula, de inovar. Ah, amanhã vai ter o dia do sorvete, então vamos trabalhar o dia do sorvete aqui, que muitas vezes na escola privada, na faculdade, você não pode fazer, mas aqui do More Up a gente pode fazer, então a gente pode tudo. E foi surgindo. Sim. E eu fui chamando os alunos. O mais interessante não é isso. O mais interessante é que hoje eu dou aula, eu sou professora também do curso, eu dou aula para ex-alunos que foram meus alunos da faculdade e para os filhos deles, Ah, né? que legal. É muito bacana, que tu olha assim, eu digo, aí os meus alunos, professora, a senhora tá velha, assim, velha é um mundo, né? Velha é um mundo. E nessa brincadeira que eu falo que sempre ser docente não é fácil. Eu sempre falo que ser docente em um país que a gente se encontra, em um estado que a gente se encontra, né? Não vamos discutir política, mas a gente tem que ter esse olhar, né, político a ponto de perceber que ninguém olha para a educação, mas eu sempre falo, eu não posso mudar o mundo, mas eu, Michele, posso mudar ali com a minha sala, colocar aquela sementinha, né? Eu sou professora de inglês já há muitos anos, leciono também outras disciplinas dentro da minha área, sou formada em letras e pedagogia, estou finalizando o mestrado, e é uma longa história, várias especializações, né? Tive algumas experiências no exterior e aqui, disse, não, vamos lá, então vamos abrir esse espaço. E o More Up surgiu. Eu sempre brinco com a questão do more, enquanto mais, né? O up, né? Para cima. Aos alunos, professora, tio, o que é more up? Gente, more up é tudo, né? O more up é a vida de vocês. Tu tem lá a cor azul, que é a confiança, e o up, que é a cor amarela. Então é tudo que eu posso transmitir para o meu aluno, que é a confiança e o otimismo. Porque não é fácil empreender no Brasil. Eu sempre falo, né? O bacana da gente... Traz para a educação ainda, traz né? para cá. Então, assim... É uma luta diária. Por quê? Porque os alunos, eu sempre falo, os alunos não querem investir. Não são todos, mas ninguém quer investir em educação. Ninguém quer fazer uma pós-graduação. O aluno, ele quer terminar a escola e ele quer ganhar dinheiro. Né? E você está ali na sala de aula, vamos estudar. Trazendo para o inglês, piorou. Porque eu escuto o tempo todo. Professora, para que eu vou aprender inglês se eu não sei se eu não sei português? Aí você começa um pouquinho ali com o teu jeitinho, né? Desmistificar, filha, é importante você aprender inglês. Mas o português também é a nossa língua materna. Eu tenho alunos que falam fluente o inglês, mas tem o português horrível. Eu disse, como? Isso, assim, eu sempre digo que a ciência, ela ensina. Mas, assim, você tenta ali embutir um pouquinho. E a escola, eu sempre falo, gente, que ela não é só da Michele. Né? A escola ela é de todo mundo que faz parte. Eu tenho alunos que são autistas, eu tenho alunos que têm TDAH, né? E para isso, eu lembro que quando a escola nasceu, que foi em 2020, na pandemia, naquela época a gente vinha direto com cursos, foi no período que a minha mãe adoeceu, e foi assim aquele pancadão, né? Porque veio a pandemia, o More Up nasceu, né? Juntamente com meu irmão e esse grupão aí todinho, assim, ó, vamos lá, tá todo mundo aqui no barco.
Porque se um falhar, todo mundo falha. Tá todo mundo comigo? Vamos lá. E você vai captando, né? Tu vai chamando. Então conheço São Luís inteiro, né? Então vamos trazer para cá para estudar. Eu sempre falo que todas as escolas de inglês daqui de São Luís são boas, mas nenhuma é tão boa quanto a minha. Todas são boas. O aluno fica naquele que ele gostar. Eu sempre digo, ó Deus, quem está aqui é porque vai estudar. E quem saiu da escola não saiu porque não gostou. Saiu porque a gente teve na época da pandemia, o pai que faleceu, aconteceu, né? Sim. Aconteceu, tipo, a avó falecer e era a avó que custeava Então, assim, eu sempre... É muito interessante falar do Morap porque a gente é uma família, né? E o Morap é a escola. E é claro que a gente sonha com a questão da franquia, porque quando olha assim, More Up Language Institute... Michele, é franquia? Quando olha minha cara lá, não é franquia. Michele Coelho tá ali aparecendo, né? Maranhense ali na veia. Não, mas quem sabe, né? Futuramente. E é bem interessante comentar que com a pandemia, eu sei que foi muito cruel, né? A pandemia, obviamente. Nesse meio tempo, a escola nasceu, a minha mãe adoeceu, meu filho pequeno, eu na faculdade, cachorro latindo. Né? Tudo ao mesmo Tudo tempo. ao mesmo tempo. Eu tinha dois caminhos. Ou eu ia para uma depressão profunda, ou eu ia estudar. E foi o período que eu mais estudei. Foi quando eu conheci o MEN. Conheci a Fran, na verdade, né? Sim. Conheci a Fran. Fran, o que é isso? Como é que isso funciona e tudo? Você queria estar... a gente tem que estar junto. A gente tem que apresentar, aparecer. E não é fácil, diga assim, poxa, eu não tenho dinheiro para fazer um outdoor, porque tu para ali em frente ao semáforo, tu fica imaginando. Ah, mas só que você tem um WhatsApp, você tem um grupo que é muito bacana, você pode divulgar. E aí ela foi surgindo, né? E ela foi caminhando. Nós vamos fazer 5 anos nessa brincadeira. Eu sempre brinco, uma brincadeira gostosa, né? A escola tem 5 anos. Hoje, Então, claro, crescimento, né? hoje a gente vê o carro-chefe é a língua inglesa. Não tem para onde correr. A gente oferta o espanhol, a gente oferta o francês, temos uma turma de francês, a gente oferta Libras, que a gente acaba trabalhando os cursos de extensões. Então, como a gente não oferta, a gente não tem, né, não formou curso de Libras, que hoje é muito fácil, você encontra vários cursos de Libras online, né, é fácil, não desmerecendo, mas tu tem lá um professor excelente e tudo. A gente oferta o curso de extensão, ou seja, o aluno se matricula e faz os cursos de extensões, ou seja, o Morap, ele é um pouquinho de escola, ele é um pouquinho da Michele, ele é um pouquinho da faculdade. Então, coisas que você não pode fazer nos teus ambientes, né, de trabalho, você propõe tudo lá. E assim, a tua força tá toda ali, Carol, porque se não tiver... E Deus em primeiro lugar. Eu sempre falo, ó, é Deus na frente, a gente tá bem aqui do ladinho, aqui, simbora. Pra fazer um trabalho bem legal e diferencial também. É bem legal. Que legal, Michele. Nesse bloco, as nossas empreendedoras vão vender o peixe delas e eu quero começar com a nossa memete, Michele, vendendo aqui o peixe dela sobre a escola. Vamos estudar, né? A gente precisa estudar. Eu sempre falo que inglês é vida, estudar é vida. A gente tem que estudar. E essa busca pelo conhecimento ela é constante. Né? Estudar... Sempre, a gente tem que estudar de alguma forma. Então, convido vocês para conhecer a nossa escola, o More Up Language Institute. Ele funciona no Pátio Jardins, na sala 511. São Luís Maranhão, Brasil. Nós temos tanto turmas presenciais e online. E com a pandemia veio essa proposta. Nós temos turmas do interior do estado e fora do Brasil. Nós temos inglês, francês, espanhol e Libras. E lecionamos também o PLA, que é o português como língua é o português como língua estrangeira, que hoje também é conhecido como português como língua adicional. Ou seja, a gente tem alunos que são estrangeiros e que estão estudando português, que é difícil demais, né? A gente acha que o contrário, a gente acha que o inglês é difícil, é a nossa língua. E nós temos uma turma hoje no Japão. É engraçado, eu sou professora, a questão aí é só o fuso horário, né? Porque são aí, São 24 horas, mas tá tudo certo. Além do curso de inglês, o aluno, quando ele entra, como falei no início, a gente é um pouquinho de tudo. O aluno, quando ele entra, a gente oferta o Summit for Students, que são cursos, na verdade, que a gente agrega conhecimento. Como eu trabalho com educação já há muitos anos, né, a questão das minhas formações, e por conhecer também muitas pessoas, então eu trago um pouquinho, né, para esse meu corpo docente.
Nós temos também o Summit for Students e o Summit for Teachers, né? Então, a gente tem constantes formações para os professores e também as formações para os alunos, e a gente oferta cursos de extensões. Então, como eu falei no primeiro momento, como a gente não formou turma de Libras, então eu tenho uma professora de Libras que é professora de inglês também e super parceira. Então, ela vem também para ofertar o curso de extensão. A aluna diz assim, professora, é de graça? É de graça. E além dos professores, né, todos eles são especializados, nós temos a teacher Amanda. A professora Amanda, ela faz um trabalho excepcional com as crianças. Nós temos turminhas de babies, kids, teens e adults. Nós temos uma proposta pedagógica inovadora e além dessa proposta, nós temos o cronograma, por exemplo. Nós temos agora esse mês de setembro, agosto, nós trabalhamos o Dia do Estudante. Esse mês a gente não teve o More Up Talks. O More Up Talks, na época da pandemia, até mesmo uma forma de divulgar a escola. A gente não tinha capital para fazer campanhas e tudo. Chamando os amigos, fizemos os talks. O que são os talks? Talks são diálogos, né? Então, você chama o psicólogo para falar naquele momento. Então, assim, isso você foi ganhando público. E o More Up Talks, ele sempre acontece em um momento presencial. Esse ano, exclusivamente, não teve. No mês de setembro, nós temos o More Up Health. A gente faz uma alusão às datas, é bem legal, que é o More Up Saúde, é uma forma também de integrar os grupos, né? No mês de outubro, a gente trabalha a nossa campanha, que é bem legal, o Make a Child Happy, Faça uma Criança Feliz. E essa campanha já existia antes da Michelle ter escola. É bem interessante comentar, porque é sempre eu, a minha mãe, um grupo de amigos, um grupo de parceiros mesmo, e você vai pedindo, eu sou pidona, então vai pedindo, consegue um bolo? Ah, professora, não tenho dinheiro, tá, consegue comprar um refrigerante de 2 litros? Consigo. Então, nessa brincadeira você consegue lanche, que é aquela história, a criança carente, ela gosta de brinquedo e o lanche. Né? Por mais que você faça aquela campanha a mais de você querer dar uma roupa que ela também precisa, mas naquele dia da criança ela quer comida e ela quer o lanche, então a gente consegue os dois. E aí você vai fazendo parte de outros grupos também. E a gente trabalha também as datas, o Halloween. Eu tenho um público na escola que é bem interessante, de evangélicos, né? Cada um com as suas religiões a gente respeita. Eu sempre digo, a gente trabalha as datas, mas claro, com uma forma cultural, porque o Halloween tem aquele lado obscuro, mas também tem um lado da brincadeira, da cultura, né? Não é nossa, mas que é importante. Enquanto curso de idioma, a criança, né? O aluno saber o que é. E aí, quando chega dezembro, a gente dá uma respirada. Janeiro, normalmente, é férias, né? Mas a gente oferta o curso de férias gratuito para o aluno More Up. Aí vocês perguntam, Michelle, vocês param? Os professores têm uma brechinha de tempo, mas eu não paro. Né? E convido vocês para conhecer a nossa escola. Hoje nós estamos funcionando, nossa escola funciona na sala 511 e hoje nós estamos no 2º andar também. Michelle, como assim? As turmas de sábado são turmas que eu sempre brinco que é o pancadão, né? Nós funcionamos de segunda a sábado, manhã, tarde e noite. É bem interessante. Então, a gente tem turmas, por exemplo, segunda e quarta, com 1 hora de duração. E aos sábados, com 2 horas de duração, tem aquele breakzinho para um café, para um chá, para um biscoitinho. Venha conhecer o More Up, come to More Up e venha aprender inglês com a gente. E também conhecer um clima que é muito agradável, muito bacana e fazer parte da nossa família também. Agora, Gina, eu queria que tu vendesse o teu peixe aqui pra gente. Opa, vamos lá. Supera, ginástica para o cérebro, trabalho de desenvolvimento cognitivo, né, de todas as idades. A partir de 4 anos de idade, você já pode desenvolver atenção, concentração, raciocínio lógico. E a gente vê aí uma geração toda que veio com esse impacto aí de telas, o que a gente pode estar oferecendo, né? Fazer, né? Brincar com o jogo mesmo, né? A metodologia Supera, ela é muito interativa, ela utiliza de várias ferramentas como jogos de tabuleiro e para todas as idades. E também o conhecimento, porque cada aula que a gente tem é uma vez por semana, 2 horas de aula, né? Para todas essas idades, a gente tem um conteúdo. Que aí nós trabalhamos a novidade, variedade e desafio crescente, que é igual uma academia de ginástica, só que para o cérebro. Então, se você faz aquela palavra cruzada em casa, eu estou exercitando o cérebro, fazendo aquelas, né? Tem gente que tem a palavra cruzada, quem tem que passar tempo, pois é. Sim. Mas é tipo uma academia quando você bota na sua casa a sua esteira. Será se você faz? Hein?
vai precisar de um personal, não é verdade? Então, o Supera é o seu personal trainer do cérebro, né? Então, a gente convida você, principalmente os idosos, nós temos aí várias atividades, nós trabalhamos interação social, nós também temos com os adolescentes no sábado também, é muito bom, muito interessante. Turma também que faz o pai, né, com o filho, cada um na sua turma, né, a mãe com a sua, no caso, as duas gerações, né, a mãe e a filha. Então, assim, é muito interessante. Casais fazem, supera. E é isso, a gente tem que cuidar do cérebro, né, o nosso cérebro é plástico, né, a plasticidade cerebral está aí. É quando você utiliza esse conhecimento, né, o cérebro ele gosta de coisa nova, então a gente tem que aproveitar esse momento para poder desenvolver, né, as suas potencialidades, as habilidades. E como profissional, o que eu preciso ser? Né, o profissional do futuro, né, quais são as habilidades. Então, a gente precisa trabalhar essas habilidades. E o Supera, ele trabalha também isso, né, as habilidades que o profissional precisa. Através das dinâmicas de grupo, nós temos uma plataforma que você vai fazer todos os dias, 15 minutinhos, que você vai saber a área do cérebro que você está atuando, que você está desenvolvendo, né? A parte de linguagem, que é muito importante, porque a área de linguagem é muito importante, por isso fazer inglês também é importante, viu? Também é exercício do cérebro. Né? Pois é, já tem, alunos. pois é, tem que fazer atividade física, tem que trabalhar a questão do sono, porque não adianta fazer só uma coisa. Nós somos um corpo que precisa ter, né, uma sequência de coisas. Uma continuidade. Uma continuidade. Porque não adianta fazer só, eu vou fazer só uma coisa. Não, tenho que cuidar. Para eu poder desenvolver habilidades que eu preciso, eu tenho que estar deixando esse cérebro estimulado e de forma intencional, não de qualquer jeito. Verdade. Né? E hoje aí as telas fazem isso, né? Isso, até de forma com a gente mesmo, né? Eu vejo que a gente perde muito tempo, às vezes, quando a gente vai ver, meu Deus, o celular até apita, dizendo assim, ei, larga esse celular. Que a bateria tá acabando, não né? É? E às vezes você bota lá, só 3 horas, aplicativo, não é? né? De alerta, de né? alerta de tempo, de utilização, né? E se você for lá na página do Supera, lá no nosso Instagram, você vai ver que tem uma revista de 2022 que a gente já falava sobre a questão das telas, a preocupação das telas. E hoje está se batendo muito isso, né? Sim. E a gente desde 2002. Então, o Supera é vanguarda da educação, dentro da neurociência. A gente já trabalha muito isso, né? Assim, antigamente, porque aí, meu marido até disse assim, minha filha, mas será que essas pessoas vão dar valor de exercitar o cérebro? Disse, meu amor, pode até não dar valor agora, mas depois elas vão ver que a coisa mais importante que elas têm é a memória. Quem nós somos sem a nossa memória? Isso é verdade. Quem nós somos sem a nossa mente, né? Sem a nossa memória. É a memória mesmo aqui. Você vai esquecer as pessoas mais importantes da sua vida, as coisas mais importantes, os compromissos mais importantes. Então, você que já esqueceu tomar a medicação, esqueceu um compromisso muito importante, não é que você esteja fadado a alguma coisa, não, é um alerta para você se cuidar, né? O amor próprio. Eu tenho o Supera como um autocuidado, né? Todo mundo precisa se cuidar, né? Um autocuidado. E aí vem a outra paixão. Quem são os professores que vão trabalhar nas empresas, né? Que vão fornecer essa mão de obra qualificada, né? Aí eu venho com a faculdade, né? A capacitação, porque quem nós somos sem a capacitação constante? Que a gente precisa disso para viver. A gente não pode ficar paralisado. Então, o desenvolvimento, por exemplo, a gente está aí na 5ª turma de musicoterapia, né? Legal. Eu sou apaixonada por meus alunos, ó, beijinho para vocês. Pois é, até recebi uma carteirinha de madrinha da musicoterapia no Maranhão, gente. Que lindo. É o segundo título que eu gosto, que a primeira é mãe, né? Eu disse para vocês. Aí eu sou apaixonada por eles, por quê? Porque eu vejo uma necessidade muito grande da terapia. Sim. A musicoterapia ela é maravilhosa para você poder chegar no preconceito das pessoas que têm da psicologia, de fazer uma terapia. Não tem muitas pessoas que têm preconceito. Graças a Deus, com a pandemia, muitas pessoas, né, quebraram isso. Acabou mudando abriram um pouquinho, né? E a gente vê que a gente passou por tantos desafios e, para mim, que meu maior público são os idosos, e ter passado pela pandemia, a gente teve a gente não faltou nenhum dia de aula, mas eu ensinei todos os meus alunos a entrar no Zoom, gente. Imagina, pelo WhatsApp a gente teve aula. Então, assim, a gente nunca parou. Então, esse desafio constante, que é a novidade, variedade, desafio crescente, ele é um aprendizado constante. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês precisam aprender para ser quem vocês querem ser?
E é exatamente isso que é a proposta do meu trabalho. Então, o que vocês precisam, eu estou aqui para ajudar. Elaine, hora de vender o seu peixe pra gente. Então, vamos lá. A expertise, consultoria, educação e psicologia atua nos dois ramos, tanto da educação, da pedagogia, quanto da parte da psicologia. Eu fiquei, então, com as palestras, formações, desenvolvimento de mentoria para líderes, alta performance. Então, você quer desenvolver o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual da sua equipe. Então, a gente vai, traça o perfil, faz o mapeamento, faz a pesquisa de clima. E ele, como psicólogo, entra com as terapias, com o socioemocional, com as palestras educativas também. Então, a gente consegue dividir as frentes. Então, se você quer desenvolver equipes de alta performance, equipes de liderança, desenvolver o seu time, trabalhar a formação continuada, contrate a gente da psicologia e da expertise. Memetes, para a gente finalizar aqui o nosso podcast, para a gente finalizar aqui esse momento tão delicioso que nós tivemos, eu queria que vocês contassem para a gente a experiência de vocês como associadas, com o associativismo, como o MEI entrou na vida de vocês. Conta aí para a gente. Posso começar contigo, Gina? Ah, vai ser um prazer. Bem, o MEI aconteceu na minha vida através da Andressa, né, que foi minha aluna do Supera, e ela foi uma das fundadoras do MEI. E aí ela me chamou para participar, né, das atividades. E aí teve a primeira eleição, me convidaram para fazer parte, né, do conselho também, então da diretoria. E aí eu fiquei uns 2 anos na diretoria, né? Legal. E assim, sempre foi uma experiência muito positiva, muito agregadora, né? E a gente precisa desse apoio uma da outra, porque empreender não é fácil, ainda mais quem é mãe, né? Quem faz transição de carreira, né? A gente precisa desse apoio uma da outra. Então, o MEI, para mim, sempre foi esse lugar onde a gente se conecta com pessoas que querem vencer os desafios, né? E são vencedoras. Né? Isso que é o melhor de tudo, né? Que Então, eu sou bacana. apaixonada pelo MEI. E aí, depois disso, eu fui convidada a fazer parte também da Junior Achievement, que é uma ONG que eu faço parte como diretora, né? Hoje eu faço parte eu sou presidente, que também foi uma MEMET que foi presidente, que é a Jaqueline Muxerec, que também sim. ela era presidente também do MEI. Sim. Então, a gente faz muita parte disso, porque ela trabalha a questão da educação empreendedora para o mercado de trabalho, para os jovens, né? Que vão ser as pessoas que vão estar trabalhando conosco também, que vão estar empreendendo. Então, as nossas histórias vai incentivar esses jovens a empreender também. Então, assim, é uma coisa com a outra, Puxando a sabe? outra, né? E aí eu fico muito feliz de fazer parte, né, desse projeto de vida, né? Que empreender é um projeto de vida e trabalhar na área também como voluntárias, né? Porque o MEI é voluntário, né? Então, a gente faz parte desse projeto aí, ajudando outras pessoas, é muito bom. E Elaine, conta pra gente. Eu e a Elaine tivemos a oportunidade de passar aí por 3 anos juntas, né, em diretoria. Sim. E conta aí pra gente. E eu tava ouvindo ela falar e foi assim, fui lembrando de como eu entrei no MEI. Eu tava fazendo também transição de carreira e eu fiz o mestrado de conclusão na pandemia e eu fiquei grávida na pandemia. Então eu trabalhava home office, gestante, uma gravidez de risco. E aí eu cheguei no momento que eu precisei tomar uma decisão muito importante, que foi sair do emprego, da escola onde eu tava. E eu fiquei, tipo assim, 7 meses cuidando do meu filho, vivendo a maternidade. Eu tinha recém-casado, então eu tava naquela coisa eu precisava me conectar naquele universo que eu tinha escolhido. E aí surgiu uma vaga para trabalhar na coordenação do MEI. Eu falei, sei lá se elas vão me escolher, mas eu não tô atuando dentro de uma empresa, eu tô com as minhas consultorias, recomeçando tudo. E assim, o MEI, ele chegou num momento muito gracioso da minha vida. Meu filho, as reuniões eu fazia com ele no colo. Então, por muitas vezes, ele tava ali no meu colo e as meninas falando, fazendo pauta, e ele aqui, ó, abria a câmera, ele aparecia. E aí foi um momento gostoso porque eu fui me reconectando com quem eu era e o que eu queria fazer. O que a Elaine tinha de expertise que eu podia atuar no mercado. Hoje eu sou assessora pedagógica numa escola e eu trabalho em outras organizações. E aí o MEI foi me dando esse gostinho de você pode, você vai começar, você vai se reconectar. Então o MEI, assim, é muito lindo, né? O trabalho que você faz, o trabalho que a Fran. E eu fui através de uma pessoa que me levou da faculdade, eu dava aula, né? Na Pós da Maurício. E era a Carla, e a Carla não ficou, ela entrou e depois saiu. E aí eu fui na confraternização de 2019, antes da pandemia, e depois tudo fechou. A gente se confraternizou em dezembro de 2019. Sim. E no outro ano estava tudo fechado. Eu tinha me conectado com o grupo e entrei no grupo
online. E aí eu fiquei, né, acompanhando o movimento, achava muito bonito. Aí acho que no final do ano foi quando surgiu aí o convite. Aí em 2021 eu entrei na coordenação, na parte acho que foi marketing e projetos, que a gente ficou um tempo. Eu acho que eu fiquei também nesse Ali marketing. eu desenvolvi habilidades e a paixão de ouvir. Aí eu desenvolvi o projeto Mulheres que Inspiram. Tem na minha página no LinkedIn, no Instagram, que era fazer entrevistas lives com mulheres que tinham histórias parecidas com as minhas e que inspiravam outras mulheres a não desistir. Então, o MEI também me deu essa coragem de criar o projeto, de nascer um projeto que falasse com mulheres, conectasse com mulheres. Fazer de novo. Era de mulheres para as mulheres. E aí eu lembro de um depoimento numa live aqui, uma pessoa de Teresina disse assim, nossa, que gostoso esse bate-papo, que simples, que original, que coisa de mulher para mulher, sem muito rodeio. E era eu e a Fran que estava nessa live. E sempre falando da maternidade, da carreira, pós-carreira, transição de carreira, mulher que empreende, que tem o seu lugar, e as dificuldades, os desafios. Então, sempre os temas eram ligados. Caminhando, né? Se para conectando. esse foco da mulher e o seu papel, porque era o que eu tinha vivido nessa transição. Tanto da primeira filha, quanto do segundo filho, nesse auge da pandemia. Então, assim, o MEI... eu ouvindo você falar, eu fiquei, meu Deus, são tantas coisas que eu vou falar. Agora não dá para resumir, porque realmente eu lembro que aqui tá no São Paulo, Fernanda. Fernanda. Cada vez que a gente ia para o encontro, aquilo ali para mim era, né, o auge, porque era onde eu ia, deixava o meu filho com alguém, marcava um horário para a pessoa ficar com ele. Sim. Eu tinha que ir, eu levava a Ângela, porque a Ângela começou a me acompanhar nos movimentos, cobrir os eventos. Então, assim, aí ela começou a ver o esforço e o quanto a mãe, assim, eu não vou dizer guerreira nem lutava, mas assim, o quanto eu me esforçava para buscar meu lugar ao sol. E dizer assim, que a gente com filhos, a gente tem forças que a gente não imagina. E a Ângela foi nossa videomaker. A mascote, né? Vários e vários eventos e encontros do E o legal né? é que ela começou a desenvolver habilidades vendo a gente nos eventos. Ela cobria, fazia as fotos. Aí ela ficava, mãe, quando é que vai ter o próximo encontro? Eu já queria ir. E as meninas, nossa mascote. Então, desenvolver nela, ou inspirar, né? Pertencimento, de né? ver ela que, teve assim, isso, né? né? Mulheres se encontrando para jantar, para falar de negócio. Ela só vai fazer 12 anos. Mas o quanto isso é legal e o quanto ela gosta, né? E dizer que o MEI para mim é envolvimento, é paixão, é pertencimento. Aí eu saí, tive que fazer tomar a decisão de sair, porque começaram a surgir muitas coisas. E aí saiu da diretoria, mas saí da diretoria. E aí eu peguei projetos no interior, a gente começou a viajar o Maranhão todo, eu e meu marido. E a gente ficou feliz, mas aí eu disse, gente, eu não consigo mais me doar como eu estava. Eu tomei a decisão de sair muito triste. Mas eu entendi que tinham outras mulheres que iriam assumir. A Jana, que chegou maravilhosa. E que tudo é um ciclo e que você precisa viver muito bem cada um. E se respeitar no seu tempo, respeitar o seu momento. Porque, assim, fazer o seu papel muito bem feito exige muitas habilidades. Verdade, e muitas vezes a gente se cobra muito. Aí foi quando também comecei a fazer terapia, quando eu me vi em tudo de novo, com filhos, com esposo, com novas responsabilidades, com empresa, com negócio começando. E aí a excelência, né, de você querer fazer tudo muito bem. E tem horas que você não vai conseguir. E tá tudo bem, você só quer ficar deitada de pernas pro ar e descansar. E tá tudo bem, você precisa estar o tempo todo de salto, plena e bela. E tem horas que você vai ficar de boa e tá tudo bem. Você é mulher, você não precisa estar o dia inteiro no salto. E que o dia que você, a hora que você quiser estar no salto de batom produzida, tá tudo bem também. E aí essa reconexão comigo nessa transição toda do mestrado, dos filhos, e entender que eu também nunca parei de estudar, né? Eu tô acho que na 5ª ou 6ª especialização, e eu fiz algumas online com o Cris Pequeno de Colo, terminei agora uma no IFMA, que é Informática na Educação. E assim, diante de tudo eu amo lecionar, então eu vou estar agora esses próximos 3 dias à noite na faculdade também, à noite e o dia inteiro. E eu digo assim, de tudo que eu faço, o que eu mais amo ser é professora. Então, eu estou aqui também como professora Elaine e agradecer o convite, gente. Obrigada. Sensacional, Elaine. Nossa, tantos depoimentos lindos, né? E agora eu quero escutar a Michele e contando aí como é essa experiência junto com o MEI, como é que tu se conectou. Assim, falar do MEI é lembrar da Fran, né? Eu sempre lembro da Fran, do Tiquinha, aquele pão dela maravilhoso, né? A Fran maravilhosa. E eu conheci o MEI a partir da Fran, conheci a Fran a partir de outros grupos.
E a Fran só colocou lá um postzinho, né? Disse, como é que faz para se associar? Ah, Fran, eu quero participar. E é interessante vocês falando que eu sou um pouco... Eu não participo tanto dos grupos, dos momentos, mas não é porque eu não queira. E é interessante quando vocês chamam, né? A Carol, Michele, você não vai? A Fran sempre manda mensagem, aquela mensagem de bom dia, maravilhosa, como é que você tá? E às vezes você acorda assim, pô, eu tô tão cansada, tu tá tão chateada, mas bora lá, né? Sim. Eu tenho um dia maravilhoso para vencer hoje. Aí tu vê lá, eu vou escutar, tem um monte de mensagem, você lê a mensagem da Fran. Michele, você não vai para almoço? Se Fran, eu não posso, porque é o horário que eu vou levar Joaquim na escola, eu tenho que estar na faculdade 2 horas, e é aquela de você lecionar o dia todo, e à noite ainda tem que ir. O dia que você não tá na faculdade, você tá com o filho. Mas lembrar... a conexão também não perde, Ela né? não perde, Carol, porque assim, vocês são maravilhosas, né? Eu conheci a Jana, Sim. e a Jana por um tempo ela foi minha aluna aqui no inglês, ela só teve que sair por conta do trabalho dela. Em fase de transição. Mas ela tá num processo, você tem paciência, claro, porque eu sei porque você vai voltar. E quando eu falo de Carol, né? Vocês foram na escola, vocês vieram aqui aqui no prédio. E é fantástico, porque você conhece um pouquinho da Tainá, você conhece mais a Fran, você conhece a Carol, você conhece tanta gente bacana. Que tem a sala aqui também, que é a Cristina. A Cris é uma parceira. É para ela que eu fico pedindo o tempo todo. Cris, eu vou fazer um evento aqui na escola, você pode dar uma massagem, uma coisa? Ela, claro, Michele. Então, é parceria. Sim. Quando você lembra do MEI, quando você lembra da associação, eu não tinha noção do que era, né? Quando você lembra do que é esse grupo, como vocês colocaram, com muitas mulheres, inspirando, com muitas histórias, eu penso assim, meu Deus do céu, é mais uma história, né? Mas olha, a história da Elaine parece com a minha, a da Gina parece com a minha. Então, a gente se conecta de alguma forma. Então, por mais que eu não esteja ali na ativa, Sim. mas tu tá ali só de olho e assim, eu sempre falo, nós estamos aqui para servir de alguma forma, né? Eu sou professora por paixão, eu amo lecionar, eu amo o que eu faço, eu amo estar com pessoas. Eu sei que tem momento que você quer ficar quietinha lá, assistindo os teus doramas, né? Achando que ali tudo não existe, mas em algum momento existe. Tu tá ali quietinha, mas você está ali em uma sala de aula, você podendo compactuar do que você do que você valoriza, do que você pensa, estando ali. E automaticamente você podendo conectar com outras mulheres, aqui são outras histórias. Eu não conhecia a Gina, estou conhecendo a Elaine agora. E você vem lá, a Carol ligando, a Fran ligando, a Jana, né, que ela tá nesse processo aí de transição. Mi, você não vai? Eu, Jana, dessa vez eu não vou, mas tem um momento que eu vou. Vai ter um dia que eu vou participar. E MEI, para mim... eu não posso falar que é o tudo, porque o tudo, acima de tudo, é o Deus que nos rege, né? Eu sempre digo, os filhos são as heranças, né? O filho tá ali para nos... Vamos lá! É por você que eu trabalho. Mas o Deus está ali te sustentando. Mas você participar de um movimento onde você percebe que você não está sozinha e a sua história é igual a de todas as outras, cara, então a gente consegue. Então, eu digo que todo mundo tem que fazer parte e conhecer pessoas, né? Você pega um pouquinho... Eu aqui agora aprendi com a Gina, aprendi com a Elaine, né? Aprendi com a Maria, aprendi com cada um. Aí tu vai pegando, poxa, bacana, né? E a gente vai sendo melhor cada dia que passa. Muito bem. Tem que vir pro MEI. Né? É verdade. Meninas, chegamos ao fim do nosso episódio e você que está em casa, que gostou aqui desse nosso bate-papo, desse encontro maravilhoso, não esquece de curtir, compartilhar com outras amigas empreendedoras e comentar aí o que você achou do nosso episódio. Então, hoje eu agradeço a todas vocês que estiveram aqui e foi um episódio incrível de muito conteúdo sobre educação. Um beijo grande e até a próxima. Pode movimentar.